dinheiro. É dele. Deus seja louvado. Isaías 64. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 4. Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento. Quem já achou, diga amém. Amém. Capítulo 64, somente o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Glória a Deus. Até somente esse versículo, que Deus o aplique em cada coração. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bom, meus queridos, como você pode perceber, né, o texto lido e a mensagem que eu vou transmitir aqui, ela estará sendo gravada, postada no meu canal do YouTube. Quero aproveitar a filmagem que está sendo feita, trazer meus cumprimentos a todos que estarão assistindo a essa mensagem através do meu canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Nós lemos o versículo 4 de Isaías 64, onde o profeta mencionou algo que a igreja dos nossos dias, ela tem que saber que houve também um cumprimento através da pessoa de Jesus Cristo. O profeta, ele mencionou assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, ou seja, ele está dizendo que nunca foi, nas épocas passadas, não se tinha ouvido acerca desse Deus verdadeiro. Diz assim: não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti. O profeta está dizendo que, além do Deus verdadeiro, Criador de todo o universo, soberano e único, todo-poderoso, além dele não há outro Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas existem os deuses intitulados assim pelas nações pagãs, pelas nações que não conheciam um Deus verdadeiro, são chamados por esses povos, por essas nações, de deuses, seus deuses. Mas são deuses fabricados pela imaginação do homem. São deuses fabricados por ideologias humanas. São deuses fabricados até por filosofias humanas. Mas o Deus único, verdadeiro, aquele que criou o céu, e a Bíblia fala no plural, ele criou o céu e o céu dos céus. Ou seja, o nosso Deus, ele está entronizado acima de todos os céus. Glória a Deus, aleluia. Nossa, pastor, mas isso é profundo. Céus no plural? Sim. Porque nós temos o primeiro céu. Onde é esse primeiro céu, pastor? É onde Deus está? Não. Nós temos aqui o primeiro céu, que humanamente você olha para cima, você vê o quê? As nuvens. Você olha para cima, você vê as aves voando. Essas aves voam aonde? No segundo céu? Não. Elas voam no primeiro céu. Por quê? O primeiro céu é o céu atmosférico. É onde está a atmosfera, é onde está o ar que eu, você, cada um de nós respiramos. Nós estamos aqui respirando porque nós temos
a atmosfera, o ar que Deus nos permite para termos o fôlego de vida. Então, o primeiro céu é visível. Nós o contemplamos com os nossos olhos, olhamos para cima, vemos as nuvens, vemos as aves, vemos os pássaros, vemos os aviões, que também trafegam pelo primeiro céu. Pastor, mas tem outro céu? Tem. Tem o segundo céu. O segundo céu, se você pegar um foguete, o foguete passa pelo primeiro céu, e quando ele sai da atmosfera, cada um sabe disso aqui, que ele sai da órbita terrestre. Ou seja, ele já não está mais na atmosfera, ele já está no espaço, chamado espaço sideral. Segundo céu, a gente pode dizer que é o céu das aves? Não. A ave voa no segundo céu, onde não tem mais ar, não tem atmosfera? Não. É o céu onde estão as nuvens? Não. As nuvens se formam no primeiro céu. Mas o segundo céu é o céu das estrelas. É o céu das constelações. É o céu dos planetas. É o céu, podemos dizer assim, o cosmos. É o segundo céu. Como eu falei, o céu das estrelas. As estrelas não estão no primeiro céu. Você não vê uma estrela na órbita aqui, onde está a atmosfera. Você vê a estrela além do primeiro céu. Então existe o segundo céu. Mas, pastor, o segundo céu é onde Deus está? Não. Deus não está no segundo céu. Mas, irmãos, tem algo tremendo que a palavra do Senhor nos informa. Eu não vou ler agora aqui para não fugir do termo, mas a palavra do Senhor nos informa acerca do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, na passagem onde ele se refere ao espinho na carne. Ali Paulo, ele conta um testemunho de um arrebatamento que ele teve. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, se eu tenho que me gloriar, eu vou passar a relatar as revelações do Senhor. Aí ele diz, eu conheço um homem, era ele mesmo, mas ele, para não se exaltar, ele fala, eu conheço um homem, que há 14 anos, olha só, ele passou 14 anos sem contar isso para ninguém. Eu acho interessante que hoje em dia tem uns crentes por aí, né, que gostam de andar nas igrejas dizendo que foi arrebatado, que foi não sei aonde, que foi no céu, que foi no inferno, que viu não sei quem, que viu o pastor lá no inferno com o paletó lasca. Ah, tinha uma lasca no paletó do pastor, então o pastor foi para o inferno por causa da lasca. Ele viu lá no inferno a irmãzinha que estava na igreja, mas usava brinco. Ah, tá vendo? Foi para o inferno, não é porque ela não cria em Jesus, é porque ela usava brinco. Meu Deus do céu. Aí esses irmãozinhos ficam indo nas igrejas, contando que foram aqui, foi no céu, foi no inferno, foi o anjo. Nós ouvíamos na nossa época, né, Rosângela, que tinha o anjo da gaveta. A pessoa chegava lá no céu, o anjo abria a gaveta. Na gaveta estava o cabelo das irmãs, que não era para cortar, mas o pedaço do cabelo estava ali. Está vendo? Ó, essa irmã foi para o inferno, e olha aqui o cabelo dela. Quer dizer, irmãos, cada absurdo. E essas pessoas queriam estar nas igrejas se vangloriando de que foram arrebatadas, que foram e viram e conversou e viu Jesus e bateu papo com Jesus. Meu Deus do céu!
Aí você vem para a Bíblia, que é a nossa regra de fé. Você vê um homem de Deus, o maior missionário de toda a história, chamado apóstolo Paulo, o maior missionário. Não teve homem na história que trabalhou tanto pelo Evangelho como ele. Nem os discípulos de Jesus. Os 12, que depois ficaram 11, né? Porque Judas traiu Jesus, ficaram 11, mas depois colocaram Matias no lugar de Judas. Permaneceu 12. Nem os 12 apóstolos de Cristo trabalharam tanto quanto o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi na incumbência de pregar aos judeus, e não só aos judeus, mas também às outras nações, aos outros povos, às outras tribos, às outras línguas e às outras nações. E ele, com toda a perseguição que sofreu, com tudo que ameaçava ele, para ele desanimar de ser um pregador, ele nunca desanimou. Ele, quando chegou no final da sua carreira, já velho, avançado na idade, estava preso por causa da perseguição à igreja na época, foi sentenciado à morte. Mas ao invés dele estar blasfemando, reclamando, ele deixou escrito, né? Combati o bom combate. Aleluia. Cumpri a minha carreira e guardei a fé. Aleluia. Mesmo no final do seu ministério, ele falou: eu não neguei a minha fé, eu combati o bom combate, eu perseverei, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé. Então esse homem de Deus tinha tudo para se ensoberbecer. Mas como Deus conhece os seus servos, o ser humano principalmente, e Deus conhece os seus filhos, Deus conhecia também o apóstolo Paulo. Antes dele se converter, ele era um homem estudado, formado, religioso em extremo. Já vi um pregador falar, o apóstolo Paulo era um extremista. Porque ele mesmo fala: eu era extremamente rigoroso com as tradições dos meus pais, que me ensinaram a lei, guardar a lei. Então, antes dele se converter, ele era um fariseu, ele era religioso. Então, irmãos, ele tinha tudo para se ensoberbecer também. Bom, agora eu sou o apóstolo. Podia chegar nas igrejas e dizer: eu sou o apóstolo. Aí quando ele fosse contar o arrebatamento, olha que ele não fez igual esses irmãozinhos faz, né? Ele não chegava nas igrejas dizendo: eu fui arrebatado. Não, 14 anos se passaram, ele quietinho, caladinho, só pregando. Aí quando chega lá, numa época em que a igreja de Corinto estava o pessoal numa briga, pessoal de Corinto, ou pessoalzinho para ser confusionista, né? Os crentes de Corinto, misericórdia, ou igreja para dar trabalho. E o apóstolo Paulo, perdoou com essa igreja. A igreja que mais tinha dons espirituais era a igreja onde o pessoal vivia brigando, querendo ser melhor que o outro. E o apóstolo Paulo chegou pessoas lá dizendo: eu sou apóstolo. Eu tenho uma revelação nova, eu tenho uma revelação para passar. Mas o apóstolo Paulo falou: esses homens são falsos. Esses homens são falsos apóstolos. E ele falou: já que é para se gloriar, eu vou me gloriar nas revelações. Então eu vou contar. Aí ele relata, está lá em 2 Coríntios 12. Passarei as revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O tal homem foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Aleluia. Meu Deus. E sei que o tal
homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, é como está escrito lá, ouviu palavras inefáveis, das quais não é lícito dizer ao ser humano. Deus vivo. O que ele escutou lá, ele falou, eu não posso falar. Meu Deus. Eu escutei coisas celestiais, tremendas, maravilhosas demais, mas eu não posso relatar. Mas ele foi. Aleluia. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então você vê o primeiro céu, segundo céu, primeiro céu, o céu das nuvens, segundo céu, o espaço. E o terceiro céu, a Bíblia fala, onde o apóstolo Paulo foi. E ele chegou lá, amados. E a Bíblia diz que ele relata que ele foi arrebatado ao paraíso. O paraíso de Deus, o paraíso que é o lugar dos salvos. Aleluia. Meu Deus. Fica no terceiro céu. Esse terceiro céu, ele não é visível humanamente. Você não chega no espaço, pode ser um foguete que for, mais potente que for. Esse foguete vai até Marte, esse foguete vai aonde ele pensar ir. Mas mesmo aonde ele chegar, ele não pode enxergar o terceiro céu. Aleluia. Porque o terceiro céu é a morada de Deus. Glória a Deus. É a morada de Deus. E uma boa notícia para a igreja: será a morada dos salvos. Aleluia. Será a morada do povo de Deus Glória a Deus. quando o Senhor Jesus voltar. Aleluia. E é esse detalhe que eu acabei não mencionando, que é o tema dessa pregação. O tema dessa pregação é o que Deus tem preparado para os que nele esperam. Amém, Deus. Porque veja bem, versículo 4 de Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo, e o profeta está afirmando aqui, que Deus trabalha. Deus trabalha em prol, em benefício daqueles que nele esperam. Aleluia. A palavra esperar aqui, ela tem um sentido de confiar nas promessas. Desde a antiguidade e no Antigo Testamento, e aqueles justos e fiéis a Deus que viveram na antiga aliança, eles foram salvos. Ah, pastor, mas Jesus ainda não tinha vindo, mas eles foram salvos. Eles estão no paraíso de Deus. Amém. Mas como que eles estão lá no paraíso de Deus? Porque eles foram justificados pela fé. Aleluia. Eles viveram, isso está lá em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé. Todos os que são citados ali como heróis da fé viveram no Antigo Testamento. E quando está concluindo ali aquela sequência dos heróis da fé, a Bíblia informa que todos estes morreram sem ver a promessa. Eles viveram no Antigo Testamento, viveram na Antiga Aliança, viveram nos séculos passados anteriores à vinda de Cristo, mas eles criam na palavra de Deus, Glória a Deus. criam nas promessas de Deus. Aleluia. Eles criam que Deus haveria de enviar o Messias. Eles criam que Deus haveria de enviar o Salvador. Eles criam que Deus tinha preparado uma pátria para eles habitarem eternamente. Eles criam que o que Deus estava falando através dos seus servos, os profetas do Antigo Testamento, eles criam na palavra dos profetas e eles guardaram aquilo no seu coração e morreram professando a sua fé nas promessas. Aleluia. Então eles esperavam em Deus, eles aguardavam em Deus, Aleluia. e Deus, diz a Bíblia, trabalha
para aquele que nele espera. Aleluia. Mas o que Deus tinha que fazer para mostrar que isso que o profeta falou aqui estaria se cumprindo mais à frente? Nós vamos ver então que esse versículo tem conotação, ele tem consonância, ele é linkado, podemos dizer assim, a 1 Coríntios capítulo 2. Você vai ver que em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo é parecido, mas já é um versículo colocado para a igreja entender como Deus cuida dos seus filhos. Olha o que diz 1 Coríntios 2, versículo 9. Diz assim, só para trazer a lembrança, o que é que nós vemos em Isaías 64, 4? Desde a antiguidade, não se ouviu, não se percebeu com os ouvidos, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Agora olha o que diz 1 Coríntios 2, 9. Aqui já o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Olha como o apóstolo Paulo pega o que Isaías falou e coloca aqui para a igreja. É igual Pedro quando se referiu à profecia de Joel sobre a descida do Espírito Santo. Joel falou, naqueles dias, há de ser que naqueles dias derramarei o meu Espírito. Quando Pedro chega no livro de Atos, que o Espírito Santo tinha sido derramado, ele fala, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Então, com a vida do Espírito Santo para a igreja, para habitar no crente, se iniciou os últimos dias. Se iniciou a etapa que é a derradeira de como Deus está trabalhando na vida das pessoas. Houve diversas maneiras que Deus falou no passado. A Bíblia diz em Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais através dos profetas, a nós, Ele nos falou nesses últimos dias por meio do Filho. Aleluia. Então a palavra de Deus hoje é o Evangelho de Cristo. E Deus está falando a todas as pessoas que se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, que creiam no Evangelho, que confessem Jesus como Senhor e Salvador, que abracem a fé em Cristo, porque essa é a última etapa. Mais de 2000 anos, até Jesus voltar ainda, quanto tempo ainda tem, não sabemos. Mas durante todo esse tempo, a Bíblia nos informa que são os últimos dias. Deus está tratando com a humanidade através da igreja aqui na terra, pregando o Evangelho. Então Paulo pega a passagem de Isaías 64:4 e diz para a igreja agora: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles, já não usa mais o termo que nele espera, mas usa aqueles que o amam. Então a igreja hoje, ela ama ao Senhor. Aleluia. A igreja demonstra amor ao reino de Deus. Glória a Deus. A igreja demonstra amor à palavra de Deus. Aleluia. A igreja expressa o amor que ela tem pelo seu Criador através de servir a Ele, de cultuar, de adorá-lo, de glorificá-lo, de aplaudi-lo, de crescer na graça, de crescer no conhecimento da palavra.
Então esses são os que o amam. E a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Mas olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. O próprio versículo 10 dessa mesma passagem, ele diz que o que Deus tem preparado já foi revelado. O versículo 10 diz, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito de Deus está habitando no crente hoje, trazendo para nossas vidas, nossos corações, o entendimento do que é viver o reino de Deus aqui, sabendo que grandes coisas e maiores coisas ainda estão no porvir. O cristão, amados, ele tem que saber que Deus, pelo Espírito Santo, está nos mostrando as grandezas das coisas de Deus. O que o apóstolo Paulo viu lá no paraíso, ele não pode falar, mas aqui aos Coríntios ele diz, olha, nem olhos viram ainda, mas o Espírito nos revelou. Glória a Deus. O Espírito está nos dando esse entendimento. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Os nossos dias atuais são tempos muito perigosos, porque muita gente está querendo desencaminhar até os crentes do foco da palavra. Muita gente está querendo desencaminhar as pessoas do temor ao Senhor. Tem muita gente hoje nas igrejas que não temem a Deus. Tem muita gente hoje nas igrejas que não tem reverência à palavra do Senhor. Tem muita gente que tem o nome de crente, de cristão, mas simplesmente nominalmente, mas a sua vida não é um testemunho. Fora os ataques de fora do inimigo para querer desencaminhar as pessoas e tirá-las da igreja. Fora as mentiras que são divulgadas aí nos meios de comunicação para que as pessoas desacreditem da palavra de Deus. E tem muito crente que está perdendo o foco, está deixando de olhar para a palavra para olhar para as evidências desse mundo, esse mundo mentiroso, e esse mundo que a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno, ou seja, esse mundo está debaixo de uma escravidão de pecado e desencaminhado, as pessoas desencaminhadas da verdade que é a palavra de Deus. Mas o crente, ele tem a revelação do Espírito. Aleluia. O Espírito nos revelou aquilo que olhos não viram ainda, ouvidos não ouviram, não penetrou ainda no coração. O Espírito está nos revelando. Aleluia. Então, amados, quer ver uma coisa que muita gente está sendo desencaminhada nos dias de hoje? Muita gente pode estar enchendo as igrejas, mas se for rebuscar quem verdadeiramente está aguardando a volta do Senhor Jesus, muita gente nem sabe que o Senhor Jesus vai voltar. Tem muita gente que nem crê que o Senhor Jesus vai voltar. Tem muita gente que nem aguarda o porvir de coisas melhores e grandiosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muita gente, amados, apegado a coisinhas desse mundo, apegado a coisas temporais desse mundo, escravizado em hábitos pecaminosos, dos quais não quer se libertar, e muitas das vezes está dentro da igreja e perde o foco da palavra. A palavra já não fala, a palavra já não toca, a palavra já não mexe com aquela pessoa. A pessoa está
desfocada da verdade. Mas eu quero que você saiba, amados, que Deus tem preparado coisas grandes sim. Aleluia. Deus tem preparado coisas grandiosas para os que o amam. E eu quero que você saiba que Jesus vai voltar sim. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Aqui fala quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário, ali ele foi como um cordeiro. Ali ele pagou o preço dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele se ofereceu em sacrifício por nós. E ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz a palavra que depois da sua ressurreição, ele ainda ficou 40 dias, aparecendo para os seus discípulos e dando as coordenadas de como eles deveriam fazer a propagação do Evangelho. Mas quando chegou o último dia de Jesus na terra, diz aqui o livro de Atos, capítulo 1, eu só vou ler o versículo 10 e 11, mas quando ele disse, no versículo 9 fala, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Então olha para mim aqui um instantinho. Jesus subiu ao céu, não foi todo mundo que viu, não. A Bíblia diz, à vista deles. Testemunhas aqui de que Jesus subiu ao céu. Os discípulos de Jesus. Aqueles que creram, viram ele ressuscitado, testemunharam o momento em que ele foi para o céu. Diz aqui o versículo 10. E estando, diz aqui, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos aonde? No céu. Eles estavam olhando para onde? No céu. Jesus estava subindo. Eles estavam olhando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Diz a palavra, do modo como eles viram Jesus subir, esse mesmo Jesus virá. Glória a Deus. Então eu quero dizer, amados irmãos e amadas irmãs, o crente em Jesus, ele tem que saber que Jesus voltará. Ele tem que saber que Jesus virá. Ele tem que saber que Deus tem preparado algo tremendo. Algo que ainda as pessoas não contemplaram. Algo que ainda os olhos não viram. Algo que ainda eles não entenderam. Mas que Deus tem preparado para os que o amam. E uma das coisas que nós temos que saber, que o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar eu virei, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Muito crente hoje nas igrejas, irmãos, não sabe o que o aguarda no porvir, na volta do Senhor Jesus. Muita gente não vê a palavra, a informação da palavra, e vê que as promessas de Deus estão para o povo de Deus vivenciar aqui já, essa plenitude do reino de Deus, plenitude da graça, plenitude da alegria no Espírito,
plenitude de nós podermos nos regozijar no Senhor, plenitude de termos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida gozando paz, saúde, uma plenitude vivendo na presença de Deus, Deus nos sustentando, Deus nos guardando. Irmãos, esse mundo está tão perigoso. Eu vejo reportagem da igreja que às vezes o repórter chega para entrevistar a pessoa tem prazer de dizer, do jeito que está, a gente sai na rua e não sabe se volta para casa. É a condição que está esse mundo. Mas o servo de Deus é guardado. A palavra de Deus fala no Salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 91 fala: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Então o povo de Deus é guardado, é livrado, é protegido, é abençoado já nessa vida. E não por mim, pastor. E esses crentes dessa época aqui, todos morreram, foram para onde? Amados, estão na glória, estão no paraíso, estão no descanso na presença de Deus, estão lá vivendo aquilo que Jesus fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O crente em Jesus, em Cristo, ele tem vida eterna. Aí, amados, olha o que diz a palavra. Então o crente tem que crer que Jesus voltará. 1 Tessalonicenses 1,10. Vamos lá, rapidinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele falou que os cristãos tinham deixado os ídolos e se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Está no versículo 9. Aí o versículo 10 diz o quê? E para aguardar-lhes dos céus, quem? Seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Eu não posso entrar na temática nessa oportunidade, porque o assunto é muito longo, irmãos. Mas existe uma condição nesse mundo que está debaixo de juízo. A gente sabe que Romanos capítulo 1, versículo 18, fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus está aplacada porque nós estamos na dispensação da graça. Deus está dando a oportunidade do pecador se arrepender, do pecador se converter, para ser salvo. Porque, irmãos, depois que a igreja for arrebatada para o encontro do Senhor, esse mundo vai estar o caos. Você vê que a igreja está aqui na terra, e olha como está esse mundo. A igreja está na terra pregando o evangelho, olha como estão as pessoas. Falta de amor, falta de respeito, violência, crime, traição. Isso é a condição desse mundo. Você imagina quando a igreja for tirada daqui da terra. Quando o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, como vai estar esse mundo, irmãos? E vai estar debaixo da ira de Deus, do juízo. E vai ser, não posso entrar nesse âmbito no momento, porque é um tema para estudo, mas nós temos que mencionar, porque o povo de Deus tem que crer na palavra e tem que saber, como o apóstolo falou aqui para os Tessalonicenses: vocês se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar no céu o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem está em Cristo é livrado da ira. O crente não está debaixo da ira de Deus. O
O crente está justificado pela graça mediante a fé. Então, amados, nós estamos falando de coisas que Deus tem preparado para o seu povo. Estamos falando de coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mostramos aqui em Atos que Jesus voltará. Mostramos aqui em Tessalonicenses que o crente aguarda o Senhor Jesus voltar. Agora eu vou ler o texto que o hino aqui no momento da ceia mencionou. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Primeira João, carta de João lá no final, né? Capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler os versículos e você vai lembrar do hino que tocou aqui no momento da ceia. O hino que tocou aqui foi o rosto de Cristo, né? Então vamos lá. 1 João 3, 1 e 2 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Versículo 2: Amados, agora somos o quê? Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Está acompanhando? Agora somos filhos de Deus. E ainda não foi manifestado o que haveremos de ser. Está vendo como Deus tem preparado algo que ainda não chegou aos ouvidos ou ao coração humano? Somos filhos de Deus. Quem é alegre aqui por ser filho de Deus? Dê glória a Deus. Quem é feliz por ser um servo de Deus, uma serva de Deus? Dê glória a Deus. Agora, olha o que a Bíblia está dizendo. Você é agora. Você é filho de Deus. Você é. Mas ainda, oh glória, ainda tem coisa maior, irmãos. Essa coisa maior é para o crente. Não é para o mundo ímpio e perverso. É para o crente. Diz aqui, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, diga, sabemos, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Lembra da música, né? Verei o seu rosto. Verei a Jesus como Ele é. Olha o que o versículo está dizendo. Haveremos de vê-lo como Ele é. E seremos, a Bíblia está dizendo, semelhantes a Ele. O que é esse semelhantes a Ele? O corpo glorificado. Ah, pastor, e os que morreram, né? No passado e tal, ressuscitarão corpos glorificados. Suas almas estão no paraíso com Deus, aguardando a ressurreição do corpo, que há de acontecer quando o Senhor Jesus vier. Amém. Então, amados, Hebreus 9, 28, último versículo. Hebreus 9, versículo 28.
último versículo da nossa meditação aqui nessa manhã. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Lembra que eu falei que quando ele subiu para o céu, não foi todo mundo que viu, mas foram quem? Os seus discípulos, as testemunhas da ressurreição dele, viram ele subir para o céu. Agora o versículo aqui de Hebreus 9, 28 está dizendo: Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Glória a Deus. Pastor, mas a Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 7, que quando ele vier, todo olho verá. Mas ali, quando diz em Apocalipse 1, 7, que todo olho verá, será na vida juntamente com a igreja e com os anjos, né, para estabelecer o milênio. É outro assunto que eu tenho que falar em estudo, não dá para alongar aqui. Mas quando Jesus vier para estabelecer o reino milenar na terra e reger as nações, vai ter povos, vai ter pessoas que vão ser regidas pelo Senhor Jesus, juntamente com a sua igreja, que estará com corpos glorificados e reinarão com ele 1000 anos. É nessa oportunidade que todo olho o verá. Mas essa vinda para arrebatar a sua igreja, para estar com ele, para celebrar as bodas do Cordeiro, que está lá em Mateus, no capítulo 25, quando fala, né, sobre as bodas, ao encontro do Senhor, né, com a sua igreja, com o seu povo, para celebrar as bodas. Ali está falando uma celebração, é um encontro, o noivo com a noiva. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Então, amados, nesse encontro vai ser uma festa, uma celebração. Aqueles que o aguardam para a salvação verão o Senhor Jesus, os outros olhos não o verão, somente quando ele vier para estabelecer o milênio. Irmãos, muito assunto nós teríamos que tratar falando desse tema, mas eu não vou prolongar, porque eu pretendo fazer estudos falando sobre questões da escatologia, questões sobre a vinda de Cristo, questões sobre o arrebatamento da igreja, questões sobre o milênio, enfim, tudo isso ser tratado em estudo. Mas como mensagem nessa oportunidade, eu trouxe para a igreja essa reflexão. Deus tem preparado coisas grandiosas para o que nele espera. E a igreja ficou sabendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Então eu quero conclamar a igreja a continuar demonstrando seu amor à obra de Deus. Não faça como muitos que estão saindo da igreja, que estão esfriando na fé, que estão se deixando levar por desencaminhamentos, perdendo o foco da palavra e alimentando no coração uma carnalidade. Porque a carne, irmãos, a Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito. É uma guerra. Nós estamos numa guerra espiritual e nós temos que estar sabendo o seguinte: o nosso espírito, como a minha esposa mesmo menciona, um espírito forte, ele sobrepõe a matéria. Aleluia. Nós temos que estar fortalecidos espiritualmente, nós temos que estar fortalecidos na graça de Deus, fortalecido na fé na palavra, fortalecido na fé em Cristo e servindo ao Senhor, prosseguindo, avançando e não desanimando. Amém. E não perdendo o foco da palavra. E não perdendo aquilo que a palavra de Deus instruiu. O Senhor Jesus.
um dia voltará. Aleluia. A ceia a gente celebra, o que é que sempre menciona aqui? Fazer isso em memória de mim até que ele venha. Amém. Quando Jesus voltar, vai ser necessário fazer ceia? Quando Jesus voltar, vai ser necessário fazer batismo? Quando Jesus voltar, a igreja estará com ele. Aleluia. Assim como ele é, veremos. Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para fortalecer o teu coração, fortalecer a tua vida espiritual. Glória a Deus. E eu quero conclamar a igreja estar dando ouvidos sempre à palavra do Senhor, as instruções da palavra, os ensinamentos da palavra, para que você seja fortalecido a sua fé, fortalecido o seu espírito. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor amado, eu creio que o Senhor tem falado a corações aqui nesta manhã. Eu creio que o teu Espírito Santo tem, meu Deus amado, trabalhado, ó Deus amado, num avivamento espiritual. Eu creio também que o Senhor tem falado a corações que precisam, meu Pai, estar, ó Deus amado, alertas com as épocas, os tempos e as situações que esse mundo passa. A palavra do Senhor tem as instruções e os ensinamentos. Ó Deus, continua, Pai, usando a tua igreja com ousadia e autoridade e intrepidez, pregando o teu evangelho. Desperta aqueles que estão, meu Pai amado, desapercebidos. Aviva os corações daqueles que, por algum motivo, têm esfriado na fé. Fala, Pai. Fala em cada coração. Desperta a tua igreja. Fortalece os teus filhos. E continua, Pai, ó Deus, dando vitória ao teu povo. Pois a tua igreja aqui na terra, ela é mais que vencedora por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Oh, nós louvamos a Ti. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro agradecendo pela bênção da Tua palavra ser ministrada em cada vida, em cada coração e na vida de todos que estarão visualizando essa mensagem através da divulgação do meu canal do YouTube. Um canal que eu sempre apresento a Ti, dizendo que é um canal abençoado e um canal abençoador. Amém. E em nome de Jesus, que cada um seja tocado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos, em nome de Jesus agradecemos, e o povo de Deus sela com amém. Diga graças a Deus. Levante a mão e diga louvado, exaltado, seja para sempre o nome poderoso, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a